Kienbock. Então, vamos falar um pouco sobre essa patologia, né, a doença de Kienbock. Como na imagem aí já se remete o local da região, né, a região, né, onde ocorre a patologia, e vai estar exatamente aqui nos ossos do carpo, né, que a gente circula o rádio, a una, os metacarpos estão chegando aqui. Aqui nós temos a primeira fileira, a segunda fileira carpal, quer dizer, né, o trapézio, trapezoide, captato e amato, e a primeira fileira, escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme aqui flutuante. Então, o grande vilão vai ser aqui, ó, um grande vetor da patologia de Kienbock é o semilunar. É esse osso que articula com o rádio, fazendo articulação radiocárpica, né, que é o escafoide, o semilunar e o rádio, esse triângulo aqui que faz a articulação do punho. O que é a patologia? É uma doença caracterizada por uma necrose avascular do osso semilunar. E essa necrose, óbvio, se é avascular, é por falta de suprimento sanguíneo no osso. Ponto. Então, por algum motivo, a vascularização ali do carpo, especificamente do osso semilunar, diminui. E esse osso para de receber nutrientes, passa a receber menos nutrientes, menos oxigenação. E aí pode se desenvolver, aí daí se inicia a doença de Kienbock. E nós temos aqui, né, a irrigação, né, do carpo em geral, para vocês verem, e a doença de Kienbock, né, a Kienbock disease, ela vai acometer esse osso, que é exatamente o semilunar. Tá vendo que ele está necrosando, machucando? E aqui também, ó, ele vai começar a necrosar, certo? E aí, isso vai começar a gerar muito desconforto, muita dor. E aí vai entrar aí as opções de tratamento, né? Quais são as causas do Kienbock? Duas causas também, algumas causas bem curiosas. Existem algumas hipóteses que tentam explicar a etiologia desta doença. Mas até então, não tem também uma causa muito bem definida. Ela ainda também se enquadra, né, no hall de doenças idiopáticas, que não apresentam uma causa muito bem definida. Mas dentre as possíveis causas, as possíveis teorias etiológicas, nós temos duas. Uma correlação com a una minus e fraturas por impactação do semilunar. Então, normalmente, quem desenvolve a doença tem um histórico de uma fratura por impactação. Então, o osso semilunar impacta e, de uma certa forma, aquele trauma compromete a vascularização. Após o trauma, começa-se ali a desenvolver a necrose do osso, certo? Um outro problema também é a una minus. E o que é a una minus? Não sei se vai ter aqui no próximo. Não, deixa eu desenhar aqui, ó. A una minus é uma condição em que o paciente tem, ó, imagina-se que aqui é o húmero, epicôndilos, cotovelo, né? Aí aqui nós temos o rádiozinho, não é isso? O rádio vai até lá na frente. E a una, moçada, por algum motivo, ela fica mais curta, bem menor do que o normal, una minus. Então, essa relação aqui da una fica bem comprometido. O paciente apresenta una minus. A una minus pode acontecer por uma displasia. O que é uma displasia? Uma má formação congênita, enfim. Ela também pode acontecer por uma alteração na epífise de crescimento, na linha epifisária. Por exemplo, o paciente teve uma fratura da una, né, bem nas extremidades ali da una e compromete o crescimento. A fratura foi bem durante a fase de crescimento, então pode comprometer a una desenvolver de uma forma mais tímida do que a outra, do outro membro, do que o próprio rádio que está com ela. Então, essa alteração da una minus, né, a una vai ficar com
um tamanho um pouquinho menor, muda toda a mecânica do carpo, dos ossos. E também sugere-se que, com isso, tem-se ali um comprometimento, uma compressão, alguma alteração vascular. Mas lembrando, não é uma patologia também com a causa muito clara, tá? E o que esse paciente vai ter? Como sinais e sintomas? Dor local, e chega a doer bastante com a evolução dela. A dor irradiada para o braço, né? Na verdade, ela acaba não sendo considerada irradiada, é mais uma dor referida, né? Porque ela vai doer no carpo e ela chega a doer para a região do antebraço também, tá? Perda progressiva da amplitude de movimento do punho, edemas, crepitações, diminuição da força, principalmente na extensão. Então, esse paciente começa a perder os movimentos do punho, punho é uma articulação livre, né? Realiza adução, abdução, flexão, extensão, rotação interna e externa, todos os movimentos aqui, e começa a se perder esses movimentos, limitados pela dor e pelo desconforto, na maioria das vezes, e com isso, com a limitação dos movimentos, e tem a limitação da motricidade, começa a perder força muscular, certo? Quando se realiza os movimentos, principalmente na extensão. Na extensão, a gente acaba atingindo mais ali o osso semilunar, né? Inclusive, ele é muito mais palpável, né? A gente palpa o semilunar pelo dorso, pelo lado da extensão, porque aqui a gente tem túnel do carpo, tem a face, ele está mais profundo nessa região palmar. Então, aqui ele está mais exposto. Então, na extensão, se tem a compressão dele, né? Se tem um impacto maior no movimento de extensão. Por isso que incomoda mais. Mas, de fato, com a evolução da doença, todos os movimentos do punho, além de comprometidos, vão estar dolorosos, podendo ter dor, inclusive, ao repouso nessa patologia. Tá? O evoluir da doença se classifica em 4 etapas, 4 estágios, certo? Então, ela é classificada em 4 estágios de acordo com o comprometimento do semilunar. Com a evolução, a matriz óssea vai sendo reabsorvida e diminui o tamanho. Vou explicar isso. Assim, os outros ossos alteram sua posição, ocupando a antiga posição do osso acometido. Essas alterações resultam em muita dor no punho, que pode alcançar o antebraço. Ponto. Isso é uma fisiopatologia da doença, que eu vou resumir no próximo slide, tudo isso que está escrito aqui, certo? O que acontece? Olha só essa foto. No primeiro momento, o escafoide, normalmente ele seria aqui, ó, deste tamanho. Pronto. Certo? Bonitinho, articulando com os seus vizinhos, né? O semilunar, perdão, acho que eu falei escafoide. O semilunar está aqui do tamanho normal, articulando com o escafoide, articulando com piramidal, articulando com o amato, com o captato, com todos os ossos aqui, certo? Então, galera, olha como ele já diminuiu de tamanho. Por quê? Ele foi sofrendo necrose. Necrose. Por falta de irrigação, por motivos não muito aparentes, mas também pode estar relacionado a una minus e a fraturas de impactação, como a gente disse, a vascularização é comprometida e esse osso passa a perder massa. Então, o que está escrito aqui, ó, a matriz óssea vai sendo absorvida, por quê? Vai morrendo. E se o osso começa a perder a massa, o organismo entende aquilo como uma fratura, como uma lesão óssea. Então, o corpo vai tentar ir lá reparar esse osso, né? Fazer o processo de consolidação. Então, ele vai tentar fazer aquela fase de calo mole, depósitos de cartilagem, né? Condrócitos. Depois vai tentar colocar o calo duro, né? A fase de calo duro, com osteoblastos e calcificar a região. Ele vai tentar reparar. Ele vai ficar tentando reparar sozinho, como o corpo faz. Só que a vascularização está comprometida. Então, onde não tem boa vascularização também, o processo de consolidação não é lá essas coisas, né? Então, o osso vai necrosando. Mas com as tentativas de tentar reparar, ele até ganha uma densidade, ele aumenta um pouco a densidade óssea no início da patologia. Então, é aí que se classifica os estágios dela. Então, o primeiro estágio é o chamado normal ou uma fratura linear. Então, ou seja, o osso está lá ainda, né, numa condição, já começou a necrosar, sim, né, o tecido já começou a se perder,
Mas aí quando se olha no raio-x, ou quando se olha, na verdade, até numa ressonância, que o raio-x muitas vezes nem pega essa primeira fase, né? Você vai ver lá que ele já tem uma certa necrose, mas parece fraturas, porque a perda óssea, né, a morte do tecido ósseo, vai parecendo pequenas fraturas. Ponto. Numa segunda fase, no segundo momento, no estágio 2, se tem um aumento da densidade óssea do osso. Por que tem esse aumento? Na tentativa de reparar. Então, o semilunar começa a receber muito cálcio. E aí tem aquela mancha branca. Aí a gente já consegue, no raio-x, identificar essa fase de densidade óssea um pouco maior. Certo? Na ressonância já acusa desde o começo. Só que isso é só uma tentativa, moçada. A patologia não condiz com a densidade óssea aumentada. É só uma tentativa curta, deposita, mas rapidinho isso se perde, porque não tem o sangue chegando e vai continuando a necrose e não se sustenta essa densidade. Ela vai e some. Então, quando está nessa fase aí, está na fase inicial da doença ainda. Mas a doença se caracteriza por uma necrose. A doença se caracteriza por uma perda da massa óssea do semilunar. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Somente numa fase de tentativa de recuperação do próprio corpo, ele tende ali a aumentar, mas não tem sucesso. Ponto. Aí depois desse insucesso, numa terceira fase, se tem o colapso do semilunar, podendo apresentar instabilidade no escafoide. O que é esse colapso do semilunar? É isso aqui que eu falei para vocês. Ó. Os outros ossos alteram sua posição, ocupando a antiga posição do osso acometido. Então, imagina isso daqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Aqui está o rádio e aqui está a una, certo? Chegando. Aí eu tenho escafoide. Aqui eu tenho o semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Aí vem metacarpo, 2, 3, 4, 5. Falange, 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 falange. Pronto, tá aí a mãozinha. O osso semilunar entra em colapso. O que quer dizer colapso? Fechar. Colapso é diminuir, fechamento, né? Os alvéolos não colapsam, né? A luz do vaso tem um colapso, então fechou. Diminui. Por que diminui? Por causa da necrose. Porque está faltando sangue. E ele vai perdendo massa, ele vai ficar assim, ó. Pronto, tá lá. Esse é o colapso. Com isso, os ossos que articulam com ele, principalmente o escafoide, que está responsável pela articulação radiocárpica, que é a articulação do punho, fica totalmente instável. Porque ele perdeu a referência dele, o osso que está ali junto com ele, segurando o punho. A articulação do punho é aí, entre esses três ossos, rádio, escafoide e semilunar. Não é? Então, o colapso do escafoide leva a um comprometimento, não só do escafoide, o colapso do semilunar leva ao comprometimento não só do escafoide, principalmente ele, mas também de todo o carpo. E numa fase mais avançada, você vai ter um colapso avançado, uma degeneração de todos os ossos do carpo, migração do captato, instabilidade de todo o carpo. O que é isso? O captato que está lá em cima, ele começa a descer para vir para baixo. E assim vem, ó, os ossos vão começar a alterar de posição, porque quando o semilunar está lá bonito, ocupando o espaço dele, está todo mundo bem. Agora, se de uma hora para outra o semilunar necrosou, começou a perder massa, começou a diminuir, os outros também vão aproximando dele. Pronto, gera uma instabilidade inteira no carpo, uma degeneração inteira no carpo. Aí o paciente já não está se aguentando de dor e uma perda de função significativa no punho. Estou falando da fase 4, ou seja, 4 é o pior prognóstico possível. Então, a doença se evolui dessa forma. Pode chegar a esse ponto dos ossos do carpo e mudando de local, vindo se aproximando, porque o que estava no meio, que é a referência, diminuiu. Entenderam isso? Aí eles vão chegando. Isso estica ligamento, diminui, mexe em toda a estrutura, gera muito desconforto. Acaba o movimento. Literalmente, porque dói muito ao se movimentar. Então, a patologia pode se evoluir até aí. Então, é uma patologia complicada também, o Kienbock. Diagnóstico clínico, certo?
com toda a anamnese, toda a questão de histórico do paciente, patologias associadas, né? A gente vai fazer exame físico. Isso já é quase tudo para o diagnóstico, certo? E ele se confirma bastante com os exames de imagem. O raio-x ajuda, mas ele não vai conseguir pegar aquela fase inicial ainda, tá? Ele já pode pegar quando tem uma densidade muito grande, naquela tentativa de recuperação, né? E depois, na fase 3, na fase 4, ele está necrosado, todo mastigado, perdendo o seu contorno, né? E ó, bem menos denso, tá vendo que ele está cinza e os outros branquinhos? Isso é perda de densidade óssea, certo? Ele está deixando de ficar opaco. E aí ele está perdendo massa. Aí sim, a ressonância, os exames, né, conseguem identificar muito bem. Na verdade, a ressonância vê desde o início. A cintilografia também consegue prever desde o início, porque a cintilografia exatamente vai ver essa diminuição da vascularização. Ela consegue perceber isso. A cintilografia tem até aqueles exames de cintilografia que ficam uma coloração avermelhada, onde tem muito sangue, está bem quente, amarelo, vermelho, e uma coloração esverdeada, azulada, onde está mais frio, sem vascularização. Então, ele consegue já perceber essa falta de vascularização. O tratamento. O tratamento pode ser agrupado em 3 categorias. Primeiro, mecânico, que é para descompressão do semilunar, ver o porquê que tem essa compressão, o que está comprimindo essa vascularização. Segundo, biológico, para melhorar a vascularização local, é um objetivo. E o terceiro, cirurgias de salvamento. Último caso aí. Então, a fisioterapia atua nessas 2 fases também. A cirurgia atua também nas 3 fases. A cirurgia vai ajudar na descompressão, ajuda na revascularização, fazendo o que se chama de salvamento, né? Então, dentro da fisioterapia, moçada, um paciente com Kienbock, a gente tem que, sem muito recurso, ou seja, a gente não sabe muito bem por que aquela artéria comprimiu, aquele capilar, aquele vaso está comprimido, mas a gente tem que partir do princípio de que a gente tem que descomprimir aquilo, né? Então, a gente usa como terapia dentro da físio muita mobilização articular do punho e respeitando a dor que agora incomoda, né? A gente tem que respeitar a dor do paciente. A gente tem que favorecer irrigação. É um problema crônico, é um problema que demora, então a gente pode e deve usar termoterapia associado. Esquece a crio, tá bom? Crioterapia para a doença de Kienbock, que acontece porque está com pouca vascularização, nunca você vai lá fazer mais vasoconstricção ainda. Diminuir, o gelo não faz vasoconstricção e diminui o aporte sanguíneo. Então, esquece crioterapia para tratar uma doença dessa. A dor está ali por conta do colapso. A gente vai tentar, e toda a musculatura ao redor vai entrando em espasmo, né? Os ligamentos tensionam porque tá mexendo, e a gente usa muito o calor é analgésico. O TENS vai ser analgésico, né? Bacana para aliviar a dor do paciente ali momentaneamente, que seja, né? O ultrassom também vai ser analgésico, então a gente usa desses recursos que a gente tem, fora a crioterapia, se eu quiser aliviar a dor do paciente. Ele tem muita dor e é super importante aliviar a dor até antes de mobilizar, para a gente conseguir uma mobilização bacana, melhor. Né? Então, eu gosto muito de quando eu trato a mão nessas patologias aí, e como eu falei do Dupuytren, bota a luz do infravermelho, né, que ela vai gerar ali alguma coisa, só que eu não vou deixar o infravermelho ali 15 minutos, 10 minutos sozinho, perdendo tempo. Lembra? Calor o paciente pode fazer em casa. Eu tô com a luz ali para me ajudar a mobilizar. Eu tô com a luz, fica na minha cara também a luz aqui, ó, junto com o paciente, e fazendo mobilização, e liberando, e usando até ultrassom. A gente pode associar o ultrassom com o calor. O calor vai abrir a permeabilidade, vai dilatar as membranas, não é isso? O ultrassom até entra melhor, se eu quiser usar. O laser, da mesma forma.
Mas o principal aí é cinesioterapia. A eletro vai vir para aliviar o sintoma ali, vai ser paliativo, né? Então a gente vai usar bastante a mobilização e dentro da limitação do paciente, a descompressão, muita tração do punho, certo? E junto com isso, o paciente vai ter o seu acompanhamento, né? E a doença, por boa parte das vezes, ela vai evoluindo mesmo com a gente tratando, porque a gente pode não conseguir descomprimir aquela artéria, aquele vaso, aquilo que está gerando a necrose, tá? Tem que usar recursos que vão levar sangue para o local. E a gente leva sangue movimentando, a gente leva sangue esquentando, é vasodilatando, não é isso? Certo? E a gente tem que melhorar o suprimento sanguíneo, né? Como eu disse, aliviar a dor, tirar a inflamação, né? Que vai estar junto com a dor, e devolver a DM, mobilizando, trazendo a mobilização. Né? Aquilo que eu disse para vocês no slide passado. E a cirurgia, moçada, tem duas opções. Né? Tem a artrodese e a artroplastia do semilunar. Certo? Nos casos mais graves, pode haver necessidade de uma artrodese de punho ou até uma carpectomia proximal, objetivando preservar a mobilidade do punho. Ponto. O que é uma... Olha só aqui que interessante. Ó. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui, dá para identificar um pouco. Ó. Trapézio, trapezóide, captato e amato. Aqui o semilunar e o escafoide, tá vendo? Agora olha nessa imagem do lado. Cadê o semilunar e o escafoide? Estão vendo que está um vão? Está fundido a articulação. Aqui rolou uma artrodese dos ossos do carpo. Virou uma coisa só, a gente pouco consegue diferenciar uma da outra. Acaba com a articulação, funde, isso é artrodese, que alguém até já me perguntou em outras aulas aí, esse mês passado, e se faz muita artrodese da coluna, já vi de tornozelo, e a artrodese do punho, dos ossos do carpo, literalmente. O punho até ainda fica preservado um pouco. É ruim? É ruim, claro que é ruim fazer artrodese, mas é muito pior ficar como é que estava. Nos casos mais graves, faz até a carpectomia, tirar o carpo fora. Tira o carpo proximal, a fileira proximal. Olha aqui essa imagem. Cadê a fileira proximal? Não tem, só tem a distal, ó, colado nos metacarpos. A fileira proximal se foi, tirou. Pronto. E usou também, pode ser que seja também uma artroplastia do escafoide. Lembram que a artroplastia substitui o osso por uma prótese metálica. Então, existem algumas possibilidades cirúrgicas quando chega no caso mais avançado. E, inclusive, tem uma, né? Achei que ia ter outro slide aqui, que é uma cirurgia de salvamento, que é o que está escrito aqui também. Cadê? Cirurgia de salvamento. E o que é essa cirurgia de salvamento? Faz uma secção, uma anastomose vascular. Lá naquela primeira imagem tem. Deixa eu voltar lá na imagem inicial. Aqui, pronto. Olha o que foi feito aqui, ó. O sangue não estava chegando, e aí se fez uma anastomose. Pegou uma artéria e moveu ela, ó, movimentou a artéria cirurgicamente, pegou um raminho de cá, fez tipo faz no coração, a ponte safena, pegou uma parte de um vaso e colou no escafoide. Pronto, agora o sangue chega por outra artéria que foi colocada ali, foi feita uma nova via. Isso é um salvamento. Aí começa a chegar. Tá vendo que nessa imagem aqui não tem nada chegando? Ó, não tem artéria colada no escafoide, por isso que ele está necrosando. Aí agora, nessa imagem, já falando de uma forma, né, com outra visão da imagem, pegou daqui, ó. Essa artéria que ia subir lá para os dedos, olha ela aqui, ó. Ela ia subir lá para os dedos. Pegou uma parte dela, um pedaço dela, igual não tira lá, na verdade não precisa nem ser artéria, pode ser até veia às vezes, né, para fazer o papel da artéria. Não tira uma parte da veia safena da perna para pular no coração? Não tira a artéria mamária, a parte mamária para pular no coração, para poder tratar o infarto? A famosa ponte safena ou cirurgia de revascularização? Ponto. Então aqui faz uma revascularização. Migra essa artéria para cá e insere ela aqui, ó. Pronto, aí começa a chegar sangue. E olha o tanto que já melhorou. Tá só um pouquinho agora. Certo? Isso é uma forma de cirurgia também de salvamento.